Vou mostrar aqui a tela do sistema. Aqui nós podemos ver as derivações, quando as pessoas se perguntam assim, poxa, mas como é que o médico consegue entender o que está acontecendo ali naquela tela? Então, assim, muitas vezes, assim, quando é até algum profissional que mexe com eletrônica, eu gosto de pegar e explicar como é que a gente interpreta. Aqui é realmente uma coisa bem interessante, o eletrocardiograma, que depois virou o teste ergométrico. Cada quadradinho desse aqui marca uma posição no corpo do paciente. Aí você pode ver D1, D2, algarismo romano, D3, AVR, AVL, AVF, V6. Aí aqui V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então, essas linhas aqui, eu costumo brincar que parece Matrix. Para quem não entende lá aquele código binário lá que fica passando na tela, não representa nada, né? Mas o hacker que está analisando ali, ele consegue montar com aquela imagem lá, aquelas letrinhas lá, aqueles números descendo na tela, ele monta a imagem da cidade do que ele está fazendo ali. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. O cardiologista, né, por saber o que é cada uma dessas posições, isso aqui seria equivalente a 12 posições em que eu estou batendo foto, no caso do paciente deitado no exame em repouso. São 12 posições em que eu estou batendo foto. Aqui, no caso, ele vai estar inicialmente em repouso, depois vai andar. Então, vão ser 12 posições em que eu estou filmando o coração dele. Aqui vai aparecer os complexos, né, os batimentos dele em cada uma dessas linhas. Então, a grosso modo, seria mais ou menos assim. Se eu olhar para essa primeira linha, eu estou vendo a lateral esquerda do coração dele. Se eu olhar para essas três aqui, eu estou olhando a lateral direita. Se eu olhar essas três azuis aqui, eu estou olhando também a lateral esquerda e a parte da frente. Então, cada uma dessas linhas aqui é uma posição. Vamos pegar aqui os eletrodos. Esse daqui é a perinha de eletrodo de fazer o elétron deitado, né, que eu colocaria no peito do paciente. Para colocar isso aqui e fazer em movimento ia ser bem complicado. No início era assim que fazia, mas sempre foi bem difícil. Na hora de andar, de correr, é muito complicado. Então, a gente pega o eletrodo, esse eletrodozinho aqui, que já tem uma cola aqui, transmite energia, né, essa energia elétrica que nós vamos enxergar aqui no exame. Então, imagine que eu estou aqui, eu resolvi fazer um eletro da cadeira aqui. Se eu colocar o eletrodo aqui e botar os fios, o que acontece? Eu estou filmando, olhando nessa posição aqui. Estou olhando de cima para baixo. Se eu colocar o eletrodo aqui, eu estou filmando nessa direção aqui. Se eu colocar aqui na frente, eu estou filmando olhando da frente. Então, cada posição dessa é uma posição no paciente. Eu vou pegar e vou colocar um aqui, outra aqui, outra aqui, e vou fazendo um mapeamento. Quando a gente soma as 12 posições e a gente reconstrói essa imagem no nosso cérebro aqui com o estudo, com o tipo de avaliação que a gente aprendeu a fazer, você consegue montar uma imagem tridimensional da energia elétrica do coração. Com o seguinte detalhe, é muito importante dizer, aqui nesse exame a gente não vê mecânica nem hidráulica, a gente não vê, a gente vê a parte elétrica do coração. A descarga elétrica do coração é minúscula, muito pequena voltagem mesmo, em milivolts que ela é medida, e a gente vai ver aqui, por exemplo, uma dessas posições, vamos pegar essas três aqui que seriam os infartos mais perigosos do lado esquerdo do coração, é onde bombeia com mais pressão, é onde o músculo é mais importante, mais grosso do lado esquerdo. Ver aqui três posições dessa, aí eu vi que uma onda mudou aqui. Se a onda mudou, ela mudou, então eu estou analisando, ela mudou para pior, né? E analisando aquela onda, eu sei que falta energia elétrica aqui, ou falta energia elétrica aqui. Quando eu vejo a posição V5 e V6 e eu sei que é na parte esquerda do coração,
Se eu sei que aquela onda mudou, o único jeito de mudar é ter um problema elétrico acontecendo naquela parede. Se tem um problema elétrico naquela parede, o único jeito de ter problema elétrico é faltar oxigênio ou faltar glicose, né? Ou a energia que seria utilizada pelo coração. Então eu tenho uma visão indireta, eu sei que é um problema elétrico, uma falta de oxigênio ou falta de nutrição, e por saber disso eu imagino que tem um problema hidráulico. Por quê? O único jeito de ter uma falta de oxigênio aqui, pelo menos da parte de coronária, né? O único jeito de ter um problema elétrico aqui é ser um problema de hidráulica do sangue que não está levando oxigênio para aquela área. Então é um exame indireto. Tá? O exame direto para saber a parte hidráulica e mecânica é o cateterismo. É aquele exame mais sofisticado, é um exame um pouco mais, ele é mais invasivo. Então a gente vai escalonando, a gente vai fazendo um exame atrás do outro para ver se tem necessidade de chegar até o cateterismo, que é o exame mais sofisticado e mais invasivo. É um pouco mais arriscado, tá? Mas quando bem indicado, realmente ele salva muitas vidas. Então, só para deixar bem claro, a gente está vendo a parte elétrica, mas por saber que tem um problema na parte elétrica, eu costumo comparar também, eu gosto muito de metáforas para explicar esse tipo de coisa, e eu costumo comparar com uma fazenda que você está ali plantando milho na sua fazenda. Se o milho não nasceu numa determinada área da fazenda e a semente foi a mesma, e a terra e o adubo, todo o resto foi igual, o único jeito daquele milho não nascer exatamente naquela área é a falta de irrigação. Então, o milho não nasceu. Bom, não nasceu, eu vou tentar ver ali. Será que eu joguei semente errada só ali? Não, a semente era a mesma, a terra era a mesma, a mistura de adubo foi a mesma. Então eu vou ver a parte de irrigação. Aí eu descubro que, vamos dizer aqui, nessa área dessa fazenda aqui, essas duas tubulações aqui, as tubulações que vão para esses lugares aqui, para essa área, foi a que deu o entupimento. Então eu sei que o milho não nasceu por falta de água. Aí eu vou descobrir e vou ver por que faltou água. Vamos ver essa parte hidráulica aqui. Isso acontece em todas as regiões. Essa última linha aqui, um tipo de alarme, ela é uma repetição. Esse V6 aqui é a repetição desse aqui. Uma faixa mais longa daqui para cá. Então 6, 7 segundos eu consigo ver vários batimentos aqui. E isso basicamente é o que a gente avalia. Nós vamos ter que sempre comparar uma onda com a outra, uma parede com a outra. A parede de cima, a parede de baixo, a parede lateral esquerda, lateral direita. A gente tem nessa parte daqui tudo que aparecer aqui. Eu posso olhar aqui e ver uma média. Então, eventos que acontecem aqui, mas que são isolados, não vão se refletir aqui. Eventos que se repetem, a onda muda sempre do mesmo jeito, vai aparecer aqui em forma de uma média. E naquela média eu vou vendo, essa onda aqui ela mudou tantos milivolts, tantos milímetros ou milivolts aqui no sistema. Ela ficou mais alta, ficou mais baixa, ficou achatada, várias alterações. Aqui é o cronômetro, é utilizado para fazer uma comparação dentro do esperado, dentro do que você colocou de protocolo. O protocolo a gente escolhe aqui. Dentro desse sistema esperado, aqui está o Elestad. O paciente, por exemplo, quando já tem costume de fazer esteira, a gente pode fazer rampa, pode fazer esse protocolo de Elestad, são protocolos um pouco mais fortes. Pacientes que não têm muito costume, ou pacientes de mais idade, ou que têm às vezes algum problema de joelho, mas que ainda conseguem fazer com uma caminhada, a gente pode usar protocolos também mais tranquilos, protocolos mais fáceis. Tudo isso aqui o médico que escolhe. Bom, aqui o cronômetro então ele pode variar a cada 2 minutos ou 3 minutos, ele vai marcando as fases que são aqui, ó, estágios. Eles vão aumentando a cada 2, 3 minutos, vai marcando aqui. Aí as pessoas têm uma dúvida muito comum, mas eu tenho que conseguir quantos minutos lá para fazer o teste ergométrico? Não, na verdade, os minutos são apenas um dos fatores que a gente avalia. O importante mesmo é você conseguir chegar no batimento do coração, que vai ser calculado aqui. Aqui é a frequência cardíaca, é o número de batimentos por minuto do seu coração, ele vai ficar calculado aqui. Então vamos dizer que você tem 80. Aí na hora que eu digitar no cadastro, colocar a sua idade, peso, altura, ele vai calcular aqui, no caso baseado pela idade, vai calcular o máximo e o submáximo.
Por que não é o mínimo? O mínimo é o teu coração bater e você está vivo. Então não é o mínimo, é o submáximo. Mas às vezes assim na hora de explicar a gente coloca como mínimo e máximo para não ter que entrar em muitos detalhes. Então o submáximo é equivalente a 85% da capacidade do seu coração. Quando o seu batimento aqui chegar lá no amarelinho, né, essa parte aqui vai ficar amarelinha, o computador calculou, por exemplo, você tem que chegar em 150, vai ser a sua submáxima. Aí chegou em 150, significa esse coração já está bom o suficiente, o exame teoricamente já deu normal. Já pode, se tiver alguma dor, alguma cãibra, ou o paciente estiver muito cansado, já pode ser terminado. Mas a gente gosta de tentar chegar perto da máxima. A máxima é 100% do que o coração suporta. Todo mundo consegue chegar na máxima? Olha, se forçar um pouquinho, eu acho que uns 90% das pessoas conseguem. Mas como ele é calculado pela idade, quanto mais jovem, mais difícil chegar na máxima. Porque se você subtrair, fizer a continha lá, 220 menos a idade do paciente e chegar numa máxima lá de 209 batimentos por minuto. Pô, chegar em 209 batimentos por minuto é praticamente parada cardíaca. Não vai chegar. Você vai ter cãibra, vai ter tontura, vai ficar exausto. Então a gente calcula a máxima, mas ela, na verdade, seria mais importante se a pessoa tiver um objetivo maior. Então a pessoa quer fazer um triatlon, quer fazer uma maratona, a gente força um pouco mais, dependendo do costume também. E tem pessoas que já têm bastante idade, 70 e tantos anos, a máxima vai ser, sei lá, 110, por exemplo. 110, a pessoa pode andar aí 5 minutinhos, já chega em 110, o exame acaba. Isso aqui realmente é mais importante do que o número de minutos que você faz. Então não se preocupe de, eu não vou dar conta porque é muitos minutos e tal. Aqui são os controles da esteira, porque hoje em dia o sistema é todo computadorizado, esses protocolos aqui já são montados previamente, o médico escolhe, tem preferências pessoais também envolvidas, e esse controle aqui é porque, se eu colocar num protocolo muito forte, de repente um paciente até jovem que aguentaria esse protocolo de Elestad ou de rampa, o paciente começa a se queixar que está muito inclinado, que está tendo algum tipo de dor na panturrilha, alguma coisa, na batata da perna, né, vulgarmente falando, eu posso pegar e mudar aqui nesses controles e parar de fazer a inclinação e continuar o exame na linha reta. Isso ajuda bastante e ajuda a chegar nesse número aqui sem o paciente ter nenhum tipo de lesão. Para que eu vou, para fazer um exame, eu vou causar outra lesão nele, uma lesão muscular? É besteira. Aqui a gente tem as medidas de pressão e o número de registro, né, as fotos dos eletros que eu vou batendo. O computador já faz eletro a cada mudança aqui de fase, e se a gente enxergar alguma arritmia, alguma alteração, a gente vai marcando aqui e vai aparecendo o eletro. Aqui é a pressão que a gente vai verificando também, pressão a cada mudança aqui de inclinação e de velocidade do protocolo que você escolheu. Então, basicamente é isso. Se eu pudesse resumir o teste ergométrico, né, o teste de esteira, é que é um exame assim, muito importante mesmo para pessoas acima de 35 anos, principalmente os homens. Os homens costumam ser muito descuidados com a saúde. É um exame barato, que permite ver vários tipos de alteração. Ele permite ver coisas assim, um ano antes de você passar a ter uma angina e alguma coisa, que Deus o livre, infarto, ou desmaiar e ter alguma tontura e passar mal jogando bola, fazendo algum esporte. Ele permite ver a parte de coronária, permite ver vários tipos de arritmia, que são as palpitações, permite identificar falta de ar, por exemplo, que podem ter várias causas. Então aqui a gente já elimina falta de ar de causa cardiológica. É um exame mesmo multifuncional e não precisa tomar anestesia, não precisa tomar contraste. Até um clínico geral mesmo, com todo respeito, né? Não quis dizer que o clínico é pior do que o cardiologista, mas um clínico geral mesmo pode pedir esse exame. Eu acho que só não pedem porque talvez na correria do dia a dia pede o eletro deitado e passa para o cardiologista ver a parte um pouco mais sofisticada, mas eu acho que o clínico geral já poderia, a partir de 35 anos, 40 anos, principalmente para os homens, pedir um exame desse aqui, nem que fosse a cada 3 anos,
um intervalo grande. E para pacientes hipertensos, a gente tem mais detalhes, hipertensos, diabéticos, pacientes que já tiveram desmaio, a gente consegue ver muita coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui nos comentários. Vou pedir para vocês darem uma ajuda se vocês gostaram do conteúdo, clicar aí para se inscrever no canal, clicar no like, no gostei, aí eu vou tentar trazer aqui sempre uma novidade para vocês. Obrigado a todos.